Fala galera, bom dia a todos aí, né? Boa tarde, boa noite, enfim, depende da hora que vocês estão me assistindo aqui. A gente vai trabalhar agora com uma aula de atualidades, tá galera? Basicamente falaremos sobre a crise no sistema de segurança pública no Brasil. Um tema interessante, um tema que costuma aparecer aí, né, de maneiras variadas, então já fica ligado aí que pode aparecer em várias outras matérias, pode aparecer um tema bem específico, falando de um tópico específico, ou pode aparecer envolvendo outras disciplinas. Aí pode cair na história, fazendo um comparativo histórico com algum momento interessante, pode cair na sociologia, também muito interessante, e na geografia, tá? Vai aparecer aí falando sobre o que leva a essa crise, por que esse tema ele é tão recorrente nas mídias, tá? Então, vou tentar apresentar para vocês qual é a ideia de segurança pública, se isso é importante, se isso está na Constituição, ou dá um tempinho aí para, se de repente você quiser dar um print, tá? Rolando aquele print aí famoso. Mas qual é a ideia, tá, galera? A segurança pública, ela é prevista na Constituição nossa, então você tem um artigo específico para ela, onde, basicamente, esse artigo vai falar que a função do Estado é dar à sociedade segurança. Segurança de quê? De ir e vir, de lazer, né? Enfim, vários outros tipos, né? Segurança ao patrimônio particular, patrimônio público, zelar, né, pelo bem-estar físico, mental, social. Então, isso tudo se resume à lei da segurança pública. Qual é o problema que nós temos? É o primeiro problema, né? Entre vários problemas. O primeiro problema é que a segurança pública no Brasil, ela se restringe muito às forças policiais. Então, basicamente, você vai ter aí, né, que a ideia de segurança pública é zelar pela sociedade através do uso e da força, né, das polícias. Ou seja, a gente está falando de polícia federal, polícia civil, polícia militar, enfim, a ideia, né, de Força Nacional agora, da Segurança Pública, que eles chamam, FNPS. Então, isso tudo, né, é algo muito restringente, ou restringente não, vai restringir muito, né, a isso, a somente o uso da polícia, a esse aparato bélico. E aí a gente tem alguns problemas técnicos, né? Em primeiro lugar, para a gente entender aí a diferença da atuação dessas forças, né? A Polícia Federal, ela deveria prevenir, né, a chegada de drogas, a chegada de armamento, né, no Brasil, realizando o quê? Uma fiscalização efetiva nas áreas de fronteira. Então, a Polícia Federal, ela tem uma atuação, né, obviamente em escala nacional, para evitar a chegada de drogas, a passagem de armamento, vai, obviamente, atuar, né, nas investigações do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. A Polícia Federal ela tem uma abrangência maior e uma capacidade de prevenção e de atuação com inteligência bem maior do que as demais polícias, tá? A Polícia Civil, ela deve basicamente atuar na lógica preventiva e uma atuação mais de investigação, menos, né, ostensivo, menos presente, menos corpo a corpo. E a Polícia Militar, né, acaba que ela atua de forma mais ostensiva, aquele policiamento de rua, no combate direto ao crime, né, o que a gente chama de troca de tiro, intervenções em comunidades, né, uma atuação mais efetiva e, obviamente, mais perigosa. Tem também, galera, a Força Nacional, né? A Força Nacional, ela atua em períodos de crise. A gente vai mostrar aqui algumas atuações, alguns casos aí em que a Força Nacional ela se fez presente. Mas só para lembrar algo que chamou muita atenção, a última Olimpíada que aconteceu aqui no Rio e também a Copa do Mundo, né? Nós fizemos uso aí efetivo da Força Nacional. Então, a Força Nacional, ela meio que atua como uma força que ela fica meio que em stand-by, né? E quando há uma necessidade, algum processo de crise mais intensa, ela vai ser posta em funcionamento. Quem é que faz parte da Força Nacional? A Força Nacional ela é basicamente composta por policiais federais, civis, militar,
Bombeiros, né? Bombeiros podem também se cadastrar à Força Nacional. Então você nota que ela é um campo da segurança pública onde você tem atuação mais diversificada, né? Ela tem uma representatividade maior dentro das Forças Armadas, ou que a gente chama de força auxiliar. Porque você tem o Exército, Marinha e Aeronáutica, né, como força armada, e você tem o que a gente chama de força auxiliar, os policiais, bombeiros e etc. Tá? A guarda municipal e etc. Bem, para falarmos um pouco sobre o que vai levar a essa crise, tá, do sistema de segurança pública. Você tem algumas demandas acumuladas, isso está muito ligado à questão também, tá, galera, de melhorias no trabalho e também questões salariais. Então você tem aqui as melhorias nas condições de trabalho e a questão de salários extremamente defasados desses policiais, né? Péssimas condições de trabalho. Então você tem aqui botar assim, ó, condições de trabalho que são precárias em relação a várias coisas, tá? Tem algumas imagens aí que vão mostrar policiais trabalhando e a arma não funcionando, ele tendo que fazer uma manutenção ali da arma no meio do tiroteio, né? Os próprios carros da polícia, o treinamento, né? A qualificação, isso tudo pesa muito e são demandas acumuladas que nós temos dentro da segurança pública. Defesa do Estado, mas não da sociedade. A gente vai ver muito isso com qualquer tipo de manifestação, né? Quando você tem aquelas manifestações, normalmente, na verdade, é muito comum você ver a polícia batendo nas pessoas que estão fazendo a manifestação. E aí você vai falar, Zé, claro, tem que bater mesmo, são vândalos. Antes de ser vândalos, eles representam uma sociedade. Então, como lógica de segurança pública, né, o Estado deveria preservar a sua integridade física. Ou seja, o direito à manifestação ele deve ser zelado, ele deve ser preservado. Eu tenho o direito de me manifestar. Mas quem está falando isso, Zé? A Constituição. A Constituição prevê a manifestação. Então, a segurança pública deveria fazer com que eu pudesse me manifestar e chegar em casa sem nenhum tipo de dano, né, físico, psicológico, o que quer que seja. O que a gente nota é que não, né? Na maioria das vezes, o Estado ele se faz presente pela polícia e essa polícia vai estar defendendo o Estado, ou seja, batendo na sociedade. E aí eu botei aqui, galera, a ideia de excesso de violência. E é muito interessante falarmos disso. A aula ela se resume, né, se restringe ao Brasil, mas é muito legal a gente pensar a nível mundo, porque você teve aquele caso do assassinato, né, do George Floyd, cidadão estadunidense negro, que foi assassinado por um policial estadunidense branco, que ele botou ali o joelho, né, no seu pescoço e, enfim, ele perdeu o ar, ele foi sendo sufocado ali até a morte. Isso aqui, galera, é um excesso de violência. Ali você tinha um homem, né, desarmado, um homem que não resistiu à prisão. Como é que você sabe isso, Zé? Porque dá para ver no vídeo, né? O vídeo mostra nitidamente que o policial completamente descontrolado ali vai sufocá-lo até a morte. Então esse excesso de violência, obviamente, ele põe em choque o papel da segurança pública. A segurança pública ela tem que existir para prevenir o cidadão de algum tipo de dano. E o que a gente nota é que não, né? Pelo contrário, o que a gente nota é que essa segurança pública ela atua nitidamente para gerar dano à sociedade. Então, excesso de violência, a gente poderia falar, né, de várias formas, né, mas você poderia aqui pensar na ideia da agressão física, mas eu vou aqui chamar a atenção para o uso de armas de fogo, né? Por que, Zé, você vai chamar atenção para isso? Eu já estou aqui te prevenindo do que eu vou falar daqui a pouco, mas eu quero que você pense a nível de intervenção nas comunidades, tá, galera? Normalmente, a polícia vai atuar nas comunidades
usando armas de fogo, né, usando seu alto poder letal em comunidade, o que vai fazer com que você tenha vidas ceifadas de forma precoce, né? Crianças, 4, 5, 6, 7 anos, que vão perder a sua vida por conta das ações policiais em áreas de comunidade, principalmente. Isso mostra nitidamente esses dois tópicos aqui, né? Que a segurança pública ela atua em prol de defender o Estado, mas não de zelar pelo bem-estar da sociedade e, ao mesmo tempo, o excesso de violência. Então, isso tudo vai aí, né, pôr em questionamento o papel da segurança pública. E aí você tem a crise. Eu quero que você entenda o que é a crise, o que leva a essa crise da segurança pública. Ninguém aqui, né, tá, galera, tá levantando cartilha ou bandeira para nós tratarmos o papel da polícia de forma errada, ruim, ou tirar completamente o prestígio das Forças Armadas. Não é isso, tá? Nem dos policiais. O que a gente está mostrando é o que levou a essa crise da segurança pública. Então, hoje você tem um questionamento muito forte em relação ao papel da segurança pública por conta desses fatores que eu estou apresentando para você, né? Vai ficar claro, quando você tem uma classe trabalhadora, qualquer que seja, reivindicando por melhores condições de trabalho, e você tem o Estado atuando com força, de forma truculenta, contra essas pessoas, o que está ficando evidente ali? Que o Estado não está preocupado em conversar, em dialogar com essa classe trabalhadora, né? Pensando ali uma forma de chegarmos a um equilíbrio nas suas reivindicações e o que o Estado tem para oferecer. O Estado simplesmente vai atuar com a força, fazendo com que essa população vá para casa, se mantenha ali refém, se mantenha calada, né? Obviamente, pondo aí... Na verdade, pondo de forma, né, duvidosa se o Estado realmente quer uma participação popular. Acaba sendo um Estado ditatorial, monocrático, né? O sistema de corrupção, né, galera? Aqui a corrupção ela vai se espraiar em várias áreas, mas eu gostaria de chamar a atenção a ação policial em várias abordagens, onde o policial ele deveria, né, implementar o rigor da lei, mas não, ele burla a lei pela lógica de corrupção. Isso é um fator interessante que a gente poderia, né, destacar. Basicamente, né, vamos dar aqui uma exemplificação. Mas você tem um carro de algum cidadão, né, que não está com o documento em dia, né? Ou seja, ele não conseguiu pagar ali a documentação do seu carro. O que o policial ele deveria fazer? Ele deveria recolher esse carro. Mas por você ter condições de trabalho insuficientes, você não tem um reboque, o carro da polícia não cumpre esse papel, né? O policial ele pede um valor ali imediato, R$20, R$30, R$40, não sei, e essa pessoa continua com o carro ruim, né? Com o carro ilegal. Então, essa corrupção ela atua em várias esferas. A gente poderia já dar um exemplo mais efetivo, mas é quando a polícia ela vai compactuar com a criminalidade, com poder paralelo, né? Aceitando aí suborno para não realizar uma lógica de conflito direto, né? Ou de investigação, ou de prisão, o que quer que seja. A não integração das polícias, isso é interessante porque você não tem uma harmonia, um funcionamento, né? Abrangente. Você poderia ter a Polícia Federal atuando juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Militar para que você, né, tivesse atuações, né, mais efetivas. Então, você está investigando uma determinada facção. Essas três polícias elas vão cruzar as suas informações e aí, obviamente, esse trabalho ele vai ser melhor realizado, né? Então, hoje já se pede muito uma polícia mais integrada, ou pelo menos que acabe, né, essa variação aí de polícia, porque você acaba tendo várias corporações atuando em prol de um bem-estar. E aí fica difícil para você investigar
todas essas esferas, então acaba tendo mais custo e não se cumpre, né, o papel de forma tão efetiva assim. E aí eu trouxe alguns dados que podem ajudar numa redação sua, tá, galera? O Brasil hoje tem 11% dos homicídios no mundo. 11% dos homicídios feitos por arma de fogo, né, na sua grande maioria, acontecem no Brasil. O Brasil é um país extremamente violento, né? Então a gente tem várias vidas ceifadas de forma precoce, né, por conta dessa alta criminalidade. E nós temos uma média de 60 mil ocorrências policiais por ano, né, também por conta desses homicídios. Ou seja, galera, é um país muito violento que acaba, né, sobrecarregando todas essas polícias, acaba sobrecarregando o Sistema Único de Saúde, porque você tem muitas ocorrências, então as nossas emergências estão sempre lotadas, estão sempre movimentadas, o que acaba, né, gerando um alto custo, um alto investimento por conta do Estado para gerenciar esse setor, né? É um setor caro, vocês entendem isso bem melhor do que eu, né? O setor de pronto atendimento, de emergência, ele é muito caro. Ele é muito delicado também para ser gerido, para ser, né, monitorado. Então, isso tudo faz com que nós tenhamos uma polícia o tempo todo, né, também com demandas acumuladas. Essas demandas acumuladas, elas podem ser lidas também, né, até para dialogarmos com esses tópicos, como a questão de investigações que não são atendidas, que não são respondidas, que não são desvendadas, né? Para citar um caso aqui famoso, o caso da Marielle, né? Uma política aqui do Rio que foi assassinada, e até hoje o caso Marielle, né? Você já tem documentários, você já tem aí algumas prisões foram feitas, mas não se desvenda quem mandou matar a Marielle. Hoje já se tem, né, uma condição de quem matou, já se tem ali suspeitos, pessoas estão presas, etc. A investigação ela anda muito, mas por que esse caso anda? Porque esse caso, né, por alguns fatores, ele chamou, né, muito atenção, ele mobilizou várias camadas da sociedade que ficam exercendo ali uma grande pressão sobre o poder público para que ele dê uma resposta, né? E aí vamos pensar, pô, a menina era ativista, era política e tudo mais, então tem uma pressão maior sobre ela, mas pouco se fala sobre o motorista que estava no carro com ela, né? Então vai depender, né, do papel desempenhado por alguns agentes para que essa pressão popular ela seja maior, né? E aí você tenha o Estado posto contra a parede para dar alguma resposta em alguns casos investigativos. Então perceba que essas demandas acumuladas, elas também estão ligadas a isso, né? Ter braço suficiente para responder as ocorrências que ocorrem em um ano. E aí vocês estão vendo aqui, né, galera? 60 mil ocorrências ao ano. Obviamente, não tem como nós mobilizarmos tantas pessoas assim para essas investigações. Você acaba tendo o Estado sobrecarregado. Ou você vai contratar muitas pessoas, o que gera um alto custo, uma grande manutenção disso tudo. A gente está falando que as condições aqui de trabalho, elas são precárias, os salários não são tão convidativos assim. E você precisa cada vez mais estar contratando mais e mais pessoas, obviamente, para tentar dar alguma resposta para a sociedade sem conseguir fazer isso. Então, é um problema, a gente vive num problema cíclico, né? Mas que esse círculo ele vai aumentando, porque esses problemas eles vão se acumulando cada vez mais. Aí eu botei ali para vocês, né? Ainda como problema, você tem uma alta taxa de letalidade. A nossa polícia, né? A atuação da segurança pública, ela não prevê uma lógica de investigação inteligente, uma prevenção, né, efetiva, e aí ela acaba sendo extremamente letal, principalmente por conta do uso de armas de fogo, né? A gente usa arma de fogo aqui, galera, de forma extremamente ostensiva, né? Você nota, né, que quando você viaja para outros países, não é tão comum assim você ver arma de fogo. Aqui a gente convive com a arma de fogo. Às vezes, simples blitz, né? A polícia ela vai ali
vai fazer uso, né, de forma assustadora contra as pessoas que estão passando ali. O uso é extremamente ostensivo, né? E o cidadão, ele se vê meio que refém ali, né? Ele gera um grande medo. Isso tudo gera, né, um grande problema psicológico até, esse uso ostensivo, a polícia fazendo uso de arma o tempo todo, constantemente. Até pouco tempo atrás, não sei se vocês chegaram a ver, eles lançaram aí na mídia um vídeo de um policial, né, completamente descontrolado, dando tiro pro alto, né? O cara, ele ficava ali falando sozinho, aí pegava a arma e dava tiro e tal. Isso mostra, obviamente, né, também a grande pressão psicológica que esses agentes, né, eles também sofrem. Isso também tem que ser levado em consideração, tá? Senão a gente fica aqui só culpando a polícia, mas a gente também precisa entender que a polícia, ela atua com salários ruins, com condições, né, de trabalhos ruins, precárias, atuando o tempo todo em situações que eles não receberam treinamento. Isso também é interessante, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, tá? Eu botei aqui, galera, expansão do crime organizado. Aqui nós estamos falando das facções. Até trouxe aqui algumas, né? Gente que mora no Rio, é muito comum a gente conhecer o Comando Vermelho, né? E o ADA, o Amigo dos Amigos, né? Esse nome, na verdade, vem de Amigo dos Azuis, porque foi a primeira facção que compactuava diretamente com a polícia, e aí os policiais vestidos de farda azul, ficou Amigo dos Azuis. Depois eles mudam, né, o nome, porque estava gerando um certo mal-estar, e eles botam Amigo dos Amigos, a polícia como amigo dessa facção. E aí você tem um sistema de corrupção ali, né, a céu aberto, né? Muito interessante isso. Mas enfim, era essa a ideia. E o crime organizado no Rio, ele vem hoje com o Comando Vermelho, ADA e o PCC. O PCC é a única facção brasileira que atua hoje nos 27 estados, tá? A gente botando aí os 26 estados, mais o Distrito Federal. O PCC hoje tem atuação nacional. A gente vai falar um pouco disso ali mais à frente. E a expansão das milícias, né, galera? As milícias aí vão representar instituições não formais, onde você tem um agrupamento de pessoas, ex-policiais, policiais da ativa, bombeiros, pessoas normais, né, sem nenhum tipo de vínculo a instituições militares, bandidos, inclusive, em alguns casos, que se juntam ali, estabelecem uma lógica de segurança local ou não, apenas de cobrança de alguns comércios. Existem milícias hoje que basicamente elas passam no comércio uma vez por semana, recolhem o dinheiro desse comércio. Com esse dinheiro elas vão comprar armas, elas vão comprar, né, postos, vão abrir aí comércios locais, como venda de água, venda de gás, venda de internet em alguns locais, né? Então isso tudo gera uma grande pressão, né, na sociedade, evidencia a ausência do Estado, né, reforçando esse caráter de crise da segurança pública. Então, as milícias, elas também representam esse acúmulo, né? Esse acúmulo aqui de demandas. O Estado não consegue se fazer presente em todos os locais de forma efetiva. Essa milícia pode cair como polícia mineira, tá? Em alguns locais eles trabalham com polícia mineira, mas o nome milícia está muito na mídia, né? A gente falava de máfia em alguns países, aqui no Brasil veio como polícia mineira e agora como milícia, tá? Bacana. O que eu trouxe para vocês aqui? Teve uma lei que ela mudou sobre o tráfico de drogas, né? E hoje o tráfico de droga ele passou a ser visto como um crime hediondo. E a pena ela passou a ser de 5 anos. Por que eu destaquei isso? Porque com isso aqui, galera, você vai ter um aumento, tá, sistemático na população carcerária. Você vai ter um aumento na população carcerária. Ou seja, mais pessoas indo presas, né? Mais pessoas enchendo ainda mais
a nossa população carcerária. E o Brasil passou a ter a terceira maior população carcerária do mundo. Olha que interessante isso, né? Terceira maior população carcerária do mundo. A gente fica atrás apenas. Em primeiro lugar, se eu não me engano, são os Estados Unidos, primeiro lugar, e segundo lugar, a maravilhosa China. Que, obviamente, galera, você pensando percentualmente, a China está em segundo lugar, não representa muita coisa, né? Porque você tem uma população muito grande, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A China, eu acho que tem hoje presa, se eu não me engano, 2 milhões de pessoas, pouco, percentualmente falando pouco. Os Estados Unidos ter 2 milhões é assustador, né? Eles têm basicamente quase 1% da sua população presa. Dá mais ou menos isso, né? Isso é assustador. O Brasil tem 700 mil presos, então nós estamos para bater aí 1 milhão de presos. E, obviamente, né, o tráfico de drogas como crime hediondo, ele vai intensificar ainda mais isso. Então a gente poderia pensar apenas alternativas para o tráfico de drogas. Prestação de serviço, pagamento de alguma taxa, algum tipo de multa. Né? Você fala, pô, Zé, mas você é conivente com crime? É porque se você começar a punir tudo com a prisão, vai ter uma hora que você não vai ter mais prisão. Né? Esse é o problema. E nós temos outro problema que é o quê? A grande maioria dos presos no Brasil, desses 700 mil presos, só para você ter noção, cerca de 45% ainda não foram julgados. Estão esperando aqui, ó, demandas acumuladas. Estão esperando ter um juiz para julgar eles. Então você tem quase 50% da população que pode ser inocentada. Olha que coisa absurda, né? Então esse cara está preso, ele fica preso 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano esperando para ser julgado, né? A gente chama isso de prisão preventiva para impedir que ele cometa outros crimes, mas pode ser que esse cara seja inocente. Isso é interessante, né? E eu botei aqui a lei 11.343/2006, tá? Depois da barra é sempre o ano em que a lei ela passou a vigorar, onde a polícia passa a julgar, né, a quantidade de drogas, se isso vai ser visto como tráfico ou não. Então existem muitos casos onde você tem pessoas, né, brancas de classe média alta com o mesmo volume de drogas do que pessoas negras de classes inferiores, só que a pessoa negra é presa e a pessoa branca não, né? A pessoa branca acaba sendo julgada como usuário e o negro acaba sendo julgado como traficante. Isso é um dos lados que também precisa ser posto, tá? Para vocês avaliarem na hora da prova, entender que o julgamento nosso ele está muito ligado à questão da classe social e da cor da sociedade, tá bom? Aí eu botei algumas crises atuais, tá, galera? Eu botei a crise do Rio de Janeiro de 2018, dia 16 de fevereiro de 2018, né? O governo aqui era do menino Temer, o presidente, né? Era o Temer, Michel Temer, e houve uma intervenção no Rio de Janeiro, inclusive usando a Força Nacional de Segurança Pública, né? E aí, obviamente, houve grande mal-estar aqui Rio de Janeiro, né? Eu sei que parece óbvio, mas não é. Temos o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. A gente precisa integrar também essas áreas, porque o governador era o Pezão. Governador esse do mesmo partido do Temer. E aí a gente vai, né, ter investigações que ainda estão rolando, né, de 2018 até hoje ainda está rolando, se o presidente ele teria atuado de forma a ajudar o governo do estado do Rio, uma vez que eles eram amigos partidários. Então, houve uma intervenção no Rio usando, né, a Força Nacional, obviamente, para tentar ali suavizar, né, para o Pezão. O governo já estava altamente desgastado, inclusive o Pezão vai preso, se eu não me engano, nesse ano, no ano de 2018, ele já vai preso pela primeira vez, né? Então tinha uma pressão muito grande sobre o governo do Rio e o governo federal ele teria atuado. Isso reforça ainda mais o quadro de crise, tá, galera? Do Ceará você vai ter também uma crise
por conta da greve dos policiais, né, os policiais reivindicando melhorias, intervenções, e o Ceará ele vive um processo muito interessante, porque grandes facções querem ir para lá, né? Na verdade, o PCC atua lá, a família do Norte atua lá, porque você tem ali o porto de Pecém, né, que é um porto altamente movimentado, e você também vai ter o porto de Fortaleza, tá? E por que todo mundo quer ir para o Ceará, tá, galera? É daqui que a droga parte para a Europa. Principalmente, né, a droga vindo da Bolívia, ela parte da Bolívia, para no Ceará, pega um desses portos aqui e chega na Europa. E aí, Zé, qual a importância disso? Essa droga, ela passa a custar 40 vezes mais. O quilo da cocaína, tá? Do Ceará para a Europa, ele passa a custar 40 vezes mais. Só para vocês terem noção. Um quilo de cocaína aqui, ele chega a custar 10 mil reais. Na Europa, ele passa a custar 400 mil reais. Então, qual é o grande interesse desses traficantes do PCC, da família do Norte? Conseguir criar uma linha, né? Uma infraestrutura altamente integrada da Bolívia, da Colômbia, passando pela região norte, chegando até o Nordeste, principalmente no Ceará, para conseguir alimentar esses consumidores de drogas europeus. E aí, obviamente, você vai ter uma lucratividade muito alta. E aí, galera, só para vocês terem noção, dos 3 setores mais lucrativos e legais do mundo, tá? A droga, ela tá no top 3. Então, hoje em dia, o que mais rende dinheiro de forma ilegal é venda de armas, venda de drogas e venda de seres humanos, órgãos, né? Órgãos. Não o ser humano em si, existe o tráfico de pessoas, mas o tráfico de órgãos vai entrar aí nesse top 3 também. Então, é muito interessante para uma parcela da sociedade que vive disso, criar uma linha de comércio altamente funcional e principalmente integrada, tá? Aí eu botei para vocês algumas soluções que pode aparecer numa redação aí para vocês, né? A Alemanha, galera, conseguiu reduzir em 30% o número de presos com penas alternativas, né? Serviço social, pagamento de multas, de taxas, penas alternativas para reduzir. Exatamente o Brasil indo aqui no sentido contrário do que a Alemanha implementou. Há uma grande proposta de desmilitarização da polícia militar. Aqui nós estamos falando, obviamente, da PM, né? O nome PM militar, né? Por quê? Porque você tem uma hierarquia que facilita muito a corrupção, né? A polícia civil ela é mais horizontalizada, então você tem uma menor recorrência de corrupção, de extorsão, de violência, o que quer que seja. O grande uso da prevenção e inteligência, então existem grandes propostas para aumentarmos, né, o corpo da polícia civil. E, obviamente, né, galera, uma maior transparência aí nas atuações, né, principalmente da polícia militar, que haja transparência nas investigações para que as outras parcelas da sociedade, a mídia, o cidadão comum, ele possa estar participando e acompanhando as investigações, inclusive ajudando, né, nas investigações. Para terminarmos, eu trouxe ali o poder paralelo, a gente falou, né, sobre hoje a atuação do PCC, o PCC que já vem aí, né, atuando nos 27 estados da nossa corporação, né, da União, desculpa, 27 estados, não é isso? O Comando Vermelho, ele atua em 18 estados. E a família do Norte, ela atua basicamente em alguns estados do Norte, como no Amazonas, né? Há um tempo atrás, o PCC foi para lá e eles fizeram uma grande queima de arquivo de várias pessoas, né? Que chamam de baixa de CPF lá. Assassinaram muitos líderes para que o PCC ele tomasse a liderança. E por que eu trouxe isso aqui, né? Poder paralelo como solução, Zé. Olha que interessante. A galera vem avaliando a expansão do PCC
e o PCC tem sido aí base de estudos para artigos científicos, acadêmicos, etc., que a atuação do PCC é muito interessante, né? Em primeiro lugar, onde tem o tráfico de drogas, é proibido pela facção que haja troca de tiros, que haja briga entre famílias, então até mesmo, né, agressões ali domésticas, brigas entre a família. Para quê? Para que não haja a atuação do Estado. Então houve uma briga de família, a polícia vai ter que ir até a favela. Quando ela vai lá, mesmo que de forma temporária, para a venda de drogas, e aí a facção ela vai ter prejuízo. Então olha que interessante, né? A facção fez um estudo, o primeiro comando da capital, PCC, e viu que é interessante que não haja nenhum tipo de ocorrência policial dentro da favela, e quem fizer essas ocorrências vai ser punido pela facção. E com isso, tá, galera, reduziram drasticamente troca de tiros, homicídios, agressões em áreas comandadas pelo PCC. Inclusive, a capital, São Paulo, hoje ela é a que tem o menor índice de violência entre as outras capitais. Eles conseguiram reduzir drasticamente a violência em São Paulo por conta da atuação do PCC para evitar troca de tiro com a polícia ou algum tipo de briga, né, interna. E aí você tem uma falsa sensação de paz. Até mesmo isso pode estar ligado à questão das milícias, tá bom? É isso, galera. Espero que eu tenha passado aí o conteúdo de forma clara, tá? De forma organizada. Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima aula. Um grande beijo, força sempre. Valeu!